Cara, assim, surgiu que, assim, como qualquer cidadão também, eu, apesar de ser secretário, eu sou um cidadão. Eu paro meu carro no posto de gasolina, eu abasteço. A minha vida inteira eu fiz isso. E eu sempre fiquei revoltado vendo as coisas que acontecem. Já parei em posto e saí com o meu carro engasgando, que fui parar no mecânico, que gastei dinheiro, fiquei com esse prejuízo. Aí você volta no posto com a nota fiscal, cara. Ah, meu irmão, dá teu jeito, vai procurar teus direitos aí, você que se foda. Então, quando eu entro na secretaria, eu falei, é agora. É agora que a população vai se vingar dessa turma vagabunda. E é importante dizer o seguinte, existem donos de postos honestos. E eles também são vítimas dessa turma. Por quê? Hoje, como funciona o mercado de combustível? Você tem uma galera envolvida com crime organizado, lavagem de dinheiro do crime organizado, um monte de coisa. Essa galera entra no mercado, compra postos de gasolina que já existem, baixam muito o preço e baixam o preço fraudando. Ou fraudando a bomba ou fraudando o combustível. Porque é claro que o cara vai conseguir vender 20 centavos mais barato que o cara da frente, porque a gasolina dele é batizada, porque a bomba dele conta mais do que entra no carro. Aí ele vai e quebra o cara da frente. Porque o cara vai perdendo cliente, a margem da gasolina é baixinha, então o cara quando perde cliente ele já começa a operar no prejuízo, 2, 3, 4, 5 meses, quebrou. Quem compra o posto da frente? O ladrão. E aí isso está crescendo no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro. E aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um freio nesse negócio. Além do fato do consumidor estar sendo roubado todos os dias, tem uma questão que é, em pouco tempo, o crime organizado vai tomar conta de todos os postos de gasolina na cidade. E a quem a gente vai recorrer? Nada, a gente tem que salvar esse mercado. Como que a gente tenta salvar esse mercado, contribui para isso? Não sou salvador da pátria, sozinho não vou fazer isso. Vamos pegar os postos que estão roubando, que é a forma que a gente consegue baixar o preço. E aí a gente começou a sair na rua, montamos uma estratégia de fiscalização para ser assertivo também, porque eles são muito rebuscados nas fraudes. Eles têm espelho dentro de tanque para na hora de tirar a gasolina parecer a gasolina boa, mas já que entra no carro é uma gasolina adulterada. Espelho? É, cara, é uma espécie de tanque. Não é um espelho de fato, é um negócio que a gente chama de espelho, mas que é uma coisa que eles acionam um botão e a gasolina que sai no bico é uma. Entendi. E aí quando eles desacionam aquilo, a gasolina que sai é outra. Caraca. Tem um mecanismo deles... Então tem que vigiar se o frentista não está com controle remoto. Então geralmente não é o frentista. Geralmente é alguém num cargo superior no posto. Hoje em dia, a gente já tem conhecimento de máquinas que a olho nu você não consegue perceber a fraude. Porque eles estão instalando um software dentro do chip. Ou seja, você pega duas máquinas, uma boa e uma ruim, elas não têm diferença visual nenhuma, nem na placa, nem nada. Só quando você pega aquele chip e faz a decupação daquilo, olha o que tem dentro dele, você vê que tem um software ali dentro que não tem no outro. Que tudo isso é acionado por um aplicativo. Então você vê o quão refinado é o negócio. Até mesmo órgãos de fiscalização como Inmetro e PEN tem dificuldade de achar, porque eles estão sempre... A vagabundagem é sinistra, eles estão tentando sempre dar um passo à frente da fiscalização. E aí a gente falou, cara, como que a gente é assertivo? É se passando por consumidor. Porque eles vão tentar roubar a gente. Eu vi. Eles vão tentar roubar a gente. Aí tentaram me roubar uma vez, eu peguei. Tentaram me roubar outra, eu peguei. E agora, anunciar aqui em primeira mão para vocês, a gente vai começar... Claro, eles não vão saber qual é o carro. Estamos adaptando um carro que vai ter 5 tanques na mala e vai andar pela cidade. Vai parar num posto, vai abastecer, pegou nota, horário, vai fazer o check-in de que estava no posto, check-in, papapá, posto tal, abastecimento tal, aquela hora. Depois que fizer os 5 abastecimentos, vai parar numa base nossa, vai fazer todos os testes laboratoriais em cada um dos tanques e os testes volumétricos também. Vai abastecer lá 50 litros, aquele tanque tem que ter 50 litros. Se tiver 45, a gente sabe que roubou 5 litros. A gasolina, quanto de etanol tem na gasolina? É etanol ou é metanol? Porque o escândalo do metanol nas bebidas é novo, mas o metanol é muito utilizado para abastecer carros com metanol ao invés de etanol. Só que a eficiência energética do metanol não é igual ao do etanol. Então eles roubam nisso também. A gente vai ter esse carrinho rodando, está terminando de fazer a adaptação dele, vai rodar em toda a cidade, todo posto de gasolina. Então a gente vai pegar um monte de posto assim, porque tem posto que hoje a gente chega que é tão rápido que não tem como pegar. 2 coisas, né? Como eu me protejo e quando eu sentir a desconfiança, como é que eu faço para acionar você? Claro.
Muito bom. Isso que vocês falaram, esse valor da bandeira é muito importante. O que muita gente fala? Cara, vamos em posto com bandeira, porque o posto com bandeira é mais confiável. Assim, em regra, a chance do posto com bandeira ser melhor do que o posto sem bandeira, obviamente é maior, porque as bandeiras mais famosas têm todo um compliance. Mas é importante que as pessoas entendam a dinâmica do mercado. A bandeira, ela é a distribuidora ali. O dono do posto, ele não é da bandeira. O posto não é da Shell. É alguém que compra o direito de usar a marca da Shell e para isso tem ali um contrato de exclusividade no abastecimento. Então, em tese, o posto só pode ter gasolina da Shell. O posto BR só pode ter gasolina da BR, distribuidora, que hoje é a Vibra. Então, mas o dono do posto, ele pode muito bem, sem a anuência, e geralmente é sem anuência, geralmente não. As bandeiras são prejudicadas por isso também, então não estão envolvidas nisso. Vão lá, ele vai e mete um chip na bomba, compra uma gasolina de um distribuidor clandestino que de madrugada para lá um caminhão-tanque sem a logo do posto e começa a abastecer, ou então a logo, agora eles falsificam também o caminhão, o caminhão clone que a gente chama. Você vê lá o caminhão parado, parece que é um caminhão da Shell, mas não é da Shell, para não ser denunciado. Então, as bandeiras, elas não têm tanta gerência, elas tentam manter um compliance, um controle de qualidade dos postos dela, tentam de fato, só que, gente, é muito posto. A gente está falando que só na cidade do Rio de Janeiro deve ter mais de 600 postos de gasolina. Então é difícil até para as bandeiras controlarem isso. Então é importante, o dono do posto, se ele quiser roubar, ele vai roubar com bandeira, sem bandeira, com 3 bandeiras, 2, 1, não importa. Inclusive hoje, o estudo que a gente tem do mercado, a gente consegue identificar fulaninho de tal, quando ele rouba, a gente tenta rastrear toda a cadeia de postos que ele tem, em nome de laranjas, terceiros e tal, e a gente tenta sufocar aquela rede para quebrar ele de vez. Por quê? Se eu pego um posto dele roubando e travo, e não travo os outros, ele consegue lucrar muito nos outros a ponto de compensar o prejuízo que eu estou dando naquele posto que eu peguei e continuar nesse ciclo de comprar posto e continuar roubando. Comprar posto e continuar roubando. Então, quando eu identifico que esse posto que está roubando tem ligação com outros 10, 15 postos, eu vou em todos eles logo. Porque geralmente é o modus operandi. O cara que rouba em um, rouba nos outros 14. Então a gente tenta fazer isso. E o que o consumidor hoje pode fazer, assim, o consumidor ele tem o direito de exigir o teste do galão, que é o teste nos vídeos que vocês venham fazendo e tal. E o posto é obrigado a fazer. Mas aí entra aquela questão. O consumidor, infelizmente, ele está muito fragilizado nessa relação de consumo. Por quê? O posto que está roubando, ele simplesmente às vezes vira pro consumidor e fala, não vou fazer não, meu. Ah, liga pra polícia aí, liga pro Procon, dá teu jeito aí. Aí a pessoa se sente intimidada, porque essa galera é perigosa, e deixa pra lá. Infelizmente. Tem uns que não, que vão atrás, mas claro, intimida. Imagina, você para num posto, o cara fala isso com você, você fala, cara, dor de cabeça, só não vou mais voltar aqui. Mas o consumidor fica muito fragilizado, mas ele tem esse direito. Ele tem o outro direito também de pedir o teste do teor alcoólico da gasolina, mas quando o posto está roubando, ele não faz. Ou então o posto faz, sabe o que ele vai fazer? Aperta o botão, faz aí o teste do galão agora. Vai dar tudo certo. Aí o cara ainda vai falar, não, tá vendo? Eu tô certo. E aí entra um outro ponto, as pessoas me cobram muito. Por que você não bota uma lista dos postos que você fiscalizou e não encontrou irregularidade? Eu não confio que quando eu virar as costas, o cara pode não instalar lá a fraude na bomba. Por quê? Eu vou postar lá o nome do posto, vou botar no site do Procon, posto fiscalizado, e não encontramos irregularidade. Ele vai ter um salvo-conduto para roubar todo mundo. Sim, ele tem um selo do Procon. Então o que eu faço? E falo para as pessoas. A fiscalização, ela não é para premiar quem está mandando bem. Porque não é mais que obrigação do cara não roubar o consumidor. A fiscalização é para botar medo no ladrão. O ladrão pensar 2 vezes. Pô, será que vale a pena? Eu já tenho posto de gasolina aqui, já posso lucrar um pouquinho, já vou ganhar um dinheirinho. Pô, se eu começar a roubar, eu corro o risco de perder meu posto, alvará caçado, prejuízo danado. Deixa eu ficar com meu lucrinho menor aqui sem roubar ninguém. Tem alvará sendo caçado? Tem. À medida que a gente encontra essas 2 irregularidades, bomba baixa e gasolina adulterada, a gente abre o processo administrativo, interdita, multa e caça o alvará. Outras irregularidades menores, propaganda enganosa, tal, falha mecânica na bomba, não. A gente não está caçando alvará por uma questão de razoabilidade. Né? Tem que ser proporcional à punição. O cara que bota uma publicidade enganosa, ele não está sendo tão lesivo ao consumidor quanto o cara que está roubando na bomba. Então, o cara da publicidade enganosa, a gente aplica uma multa.
Mas o cara que tá roubando, que é roubo, Sim. a gente caça alvará e mais que isso, a gente encaminha o nosso relatório da fiscalização para a polícia. Porque, na minha visão, quem faz isso tem que ser preso. Porque é a mesma coisa que o cara que rouba um telefone, que rouba um carro. Pensa só, um posto que fatura 1 milhão vendendo combustível. Se ele roubar 25%, quanto que ele não faturou? 250 mil por mês de faturamento dele que foi proveniente de roubo.